Olá, estudantes do oitavo ano, conforme nós combinamos em sala, eu estou gravando material de estudo para as avaliações e também para a continuidade de vocês com as produções, com o conhecimento do mundo da arte, tá bem? Bom, nós vamos falar agora sobre a arte nos equipamentos urbanos, a arte no planeta, ou seja, os lugares onde a arte está e como é que ela representa a nossa cultura, aquilo que a humanidade construiu ao longo de milênios, tá bem? Bom, então nessa jornada a gente começa as nossas comparações, as nossas reverberações, tá bem? E nesse sentido, então, é aquilo que chama outra temática. Aqui nós temos uma obra do Van Gogh, né? Os campos de trigo sobre nuvens carregadas. A chuva é um elemento super importante para que as plantações possam existir. E o impressionismo, né, do Van Gogh, quando a gente não percebe quase quando termina uma forma e começa a outra, e sobretudo pelo uso de bastante quantidade de tinta, é que marcam esse estilo de pintura, que fica maravilhoso de se ver, né? Nós vimos também a natureza morta, a still art, durante o nosso caminho de estudo, e que também tem relação direta com o Van Gogh. Ele pintava isso, sobretudo de maneira bastante enfática. Eu estou vestindo um Van Gogh, que na verdade se chama Cerejeiras em Flor, que é uma obra do Van Gogh que hoje está numa camiseta. Essas são as hibridizações, né? Aquilo que a tecnologia, o fazer humano adquiriu conhecimento para evoluir em várias representações que a arte pode utilizar. Neste caminho e nesse sentido, então, a arte possui lugares, né? E o lugar é todo aquilo que a gente pode habitar, que a gente pode ver, que a gente pode sentir, inclusive os equipamentos urbanos. O que é um equipamento urbano? Uma escola é um equipamento urbano, um museu, uma praça pública, um viaduto é um equipamento urbano, uma igreja. Quer dizer, tudo aquilo que está dentro da construção arquitetônica do homem, o lugar onde se vive. E também aquilo que é natural. Aquilo que é natural está na natureza. Né? Eu costumo dizer sempre uma definição que eu gosto bastante, que envolve Bourdieu, que envolve Bauman, que envolve alguns teóricos, que fala sobre natural e naturalização. O natural é aquilo que está na natureza, que o homem não fez intervenções. Né? Então, por exemplo, uma floresta, os mares, a própria a questão geológica, aquilo que já existe e existe de forma natural. E naturalização é aquilo que o homem, então, fez uma intervenção. E aí tornou-se aquilo naturalizado. Por exemplo, a língua. Né? Então, a língua portuguesa é uma coisa naturalizada. Nós falamos que é a nossa língua materna, mas foi o homem que criou. Né? Essa obra de arte, por exemplo, é algo que é naturalizado. A gente naturaliza a representação da vida, do cotidiano, que nem sempre foi assim, como nós veremos adiante. Mas ela está naturalizada como uma peça de argila, uma peça de gesso, uma peça de uma escultura que nós também praticamos em sala de aula. Então, o equipamento urbano difere daquilo que é natural, mas também tem o natural dentro do equipamento urbano, né? Ou que está naturalizado, por exemplo, uma praça. Foi o homem quem construiu. Ele colocou elementos da natureza ali, como árvores, como flores, mas na verdade foi ele que modelou aquela praça para ela ser daquela forma ou para ser de outra. Então, como objeto de estudo, até para as avaliações, a gente tem o equipamento urbano como lugar da arte. Né? Então, aqui nós estamos vendo uma intervenção que está posta numa rua. Podia ser uma obra de grafite em uma parede? Podia, claro que sim. Então nós temos essa visão de que o cotidiano da cidade traz para a gente o lugar da arte que vai para além dos museus. Não é mais um lugar fechado apenas. Então em todos os espaços que nós habitamos pode haver arte, inclusive na rua. Logo, grafite, intervenção, performances são lugares de arte, né? São linguagens da arte que a gente pode ver por todos os lugares por onde passamos. Inclusive, se vocês visitarem a cidade de vocês, a arte explícita, né? Em esculturas, sobretudo, em praças feitas de metal. Cultura viva pode ser um lugar de arte na rua. Adesivagem, quando nós temos ali alguns adesivos também. E a intervenção que nós estamos vendo aqui agora no material didático. É importante que vocês leiam o material didático,
que vocês tentem fazer as atividades e que isso se relacione com aquilo que a gente faz no ateliê. Até para o ateliê ser um lugar saudável, um lugar que a gente possa visitar sempre e colocar em prática, então, todo esse arcabouço teórico, aquilo que a gente tem estudado, conhecer novas linguagens e também novos fazeres em relação à possibilidade de obra autoral, que é o que vocês vão buscar em sala de aula comigo, né? Aquilo que a gente pode construir como a nossa obra de arte, como a nossa linguagem. E aí, dentro da história da arte, nós temos vários artistas que pesquisaram e que buscaram, né, pelo mundo, sobretudo no seu próprio local de existência, na sua terra, né, aquilo que pode compor a arte. Um deles foi Portinari, que viajou pelo Brasil e representou tanto a riqueza brasileira, a fauna, a flora, como também o cotidiano das pessoas, saindo daquela visão da arte paga pelo poder e representando só as questões do poder, como nós estudamos juntos, mas também aí saindo disso para representar o cotidiano, para representar as pessoas, para apresentar a realidade independente dos quereres, né, dos desejos do poder. Aqui nós temos uma obra então do Jorge de Chirico, né? A Incerteza do Poeta, que tem uma representação aqui muito interessante para aquilo que nós vivemos, né? Tanto ele traz uma escultura, né, pintada, mas é uma escultura, é um busto que está pintado ali, né? Como também a gente tem a natureza morta, né? A still art, com as bananas ali pintadas ao lado. Só que isso faz a composição de uma obra conceitual, ou seja, né? Que incerteza tem esse poeta? É o que a gente está tentando verificar ali. Bom, aqui tem uma técnica que está mostrando tinta acrílica, tinta a óleo. Nós usamos aquarela, né? O acetato, nós usamos peça de robótica, nós usamos argila. Então a arte, ela também se compõe de várias formas e com vários híbridos. E os materiais foram se aprimorando ao longo de milênios, né? Nós temos como suporte de arte, por exemplo, madeira, bronze, ouro, argila, terracota, tinta, acetato. O plástico, a gente usou plástico, né? Apesar de que a gente precisa pensar nas questões ecológicas hoje, mas a gente tem vários materiais possíveis, inclusive o ambiente digital, né? Aquilo que a gente chama de digital art, que hoje está presente aí no século XXI com bastante possibilidade de autoria, de coautoria e daí por diante. Então, quando a gente fala dos objetos para o futuro, a gente precisa pensar que houve sim a socialização da arte e que vocês têm oportunidade como estudantes de vivenciar, de apreciar a socialização da arte, né? É tanto na refeitura com materiais, seja de reciclagem, seja pensando no consumo consciente, mas também na forma, na estética, no que o texto artístico quer dizer, né? E aí nós estamos vendo várias esculturas, essa aqui feita com peças de bicicleta, né? É muito interessante nas representações. Aqui nós temos metal, o vidro sendo reaproveitado em várias circunstâncias, e aqui o lixo marítimo, né? Ali para compor o que a humanidade está fazendo com o próprio ambiente onde vive. Como nós pensamos em sala de aula também, a composição do poder da arte, né? Nós vimos juntos a arte conceitual, a arte objeto, né? Lembra que nós estudamos a arte objeto? Então ali o tijolo junto com o cimento, os adaptadores de tomada servindo para a construção de arte, a arte que traz então a arte cena, que nós vimos lá, composição de híbridos, né? De intencionalidades de mensagem. Vamos rever um pouco desse material. Então, no material autoral que nós vimos durante as aulas, nós percebemos que a arte, né, ela era contada pelo poder, paga pelo poder, comprada pelo poder, como está aqui Napoleão, como está aqui Dom Pedro I com Pedro Américo e o Napoleão com o David, mas ela começou então a ser uma arte que ganhou as ruas. Aqui está a arte no equipamento urbano, que é uma escultura, e que tem um motivo ali para ela estar toda pintada, toda borrada, que é controverso, mas é uma reação popular, né? A questão do bandeirante. E também a história que nós vimos que o bandeirante, né, o Borba Gato, também habitou junto com os índios, ele morou com os índios durante um período. Então, é uma arte controversa, é uma arte para conversar. Aqui o Portinari, que nós já falamos sobre ele viajou pelo Brasil para contar a história da arte, e uma arte que luta contra o preconceito, uma arte que passa uma mensagem dizendo que, olha, preconceito é um atraso de pensamento, é um atraso de vida.
A gente deve realmente banir e cercar de ética e moral para que isso não seja permitido na sociedade, para que a gente extinga isso, né, de vez. Depois também a arte que se fala no cotidiano, a arte que se fala com a própria linguagem, o ex-voto, como nós vimos muito bem, né, aquilo que serve como o pagamento de uma promessa e que vira também uma mensagem artística porque ela traz, né, essa intencionalidade, ela traz esse lugar e essas coleções, as performances daí por diante. Então a arte sai daquele lugar do poder e ela começa a existir em vários lugares e feita por muitas pessoas, né? Então vocês hoje podem ser produtores de arte, assim como essas pessoas também foram. Uma outra questão que nós estudamos, que aqui no material de vocês tem um enfoque diferente, mas que a gente pode aproximar, é a still art, a natureza morta, né? Então nós representamos com vários tipos de material, com argila, com peças de robótica, construindo objetos, então quer dizer, corpos, né? Não só o corpo humano, mas como tudo aquilo que tem forma definida que a gente consegue identificar na natureza, que são os corpos. E a still art, ela tem como característica pintar o estático, pintar aquilo que está parado. Tá? Então, aprofundem isso para avaliação, mas aprofundem para vocês construírem obras diferenciadas durante o processo de criação de vocês nesse ano letivo. Bom, e aqui a gente vai aproximar essa composição cênica, com o que a gente chama de storyboard, né? Ou seja, uma linha de tempo que a gente começou a fazer no início do nosso estudo, e ela pode ser encontrada em quadrinhos, em mangás, né? E nos HQs, sobretudo, e também serve para desenho de animação. Aqui é uma composição um pouco diferente, que é com colagem, mas ela conta uma narrativa, ela conta uma cena, né? E aí a gente pode juntar com várias outras cenas, que são, né, cada um desses pedaços de história podem no futuro, e aquilo que vai continuar o nosso caminho de estudo, compor, né, algo audiovisual, que tenha imagem, luz e som, e que trabalhe com essa questão que a gente chama hoje de transmídia, né, o transmediático, aquilo que envolve várias plataformas ao mesmo tempo, como aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, e isso ocorrendo sempre no mesmo tempo, tá bem? Bom, por fim, para vocês se prepararem para a prova, leiam o material todo, tá bem? Utilizem o game que eu vou deixar, então a gamificação é para estudo, o jogo também, no Que Mágico, abaixo desse vídeo. E, sobretudo, entendam que há técnicas, né? Nós construímos as esculturas e ela tem uma técnica de trabalho com a técnica das bolinhas. Nós pintamos e há uma técnica. Nós vimos o papel de acetato e também para ele há uma técnica. Mas, sobretudo, agora a gente está pensando na storyboard para finalizar o nosso estudo. E a storyboard ela também tem uma técnica. A principal característica de uma storyboard é contar uma sequência de cenas, né, para contar uma história. Ela monta uma narrativa cênica com vários quadradinhos, vamos chamar assim, que contam uma história, mas que ela não tem texto escrito. Essa é uma das principais características também, para vocês terem isso como forma de pensamento e também como estudo para a prova. Bom, bons estudos, nós teremos sempre o tempo síncrono, que é aquele de fazer na sala de aula, e o assíncrono, na questão da assincronicidade, que é isso que nós estamos fazendo agora, é importante que vocês leiam o material, que vocês façam as atividades, para que a gente possa ir para o síncrono, aquilo que vai estar todo mundo no mesmo tempo e presencial lá na escola, de forma que a gente possa praticar e não tenha que ficar toda hora retomando a teoria, porque ela já está estudada por vocês no momento assíncrono, tá bem? Muito obrigado, até a próxima aula e nós nos vemos em breve no Laboratório de Arte.